Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós estamos no episódio 248 do nosso podcast e hoje nós vamos fazer um resumão aí da temporada de 2024 da Fórmula 1. Trazer o que foi destaque, os principais acontecimentos de cada GP e alguns dados estatísticos. Isso aí tudo num resumão da temporada de 2024 da Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Vamos então começar aí com os fatos que aconteceram aí nessa temporada de 2024 da Fórmula 1, numa retrospectiva, né, num resumão. Começamos a temporada então com o GP do Bahrein. GP do Bahrein com uma pole do Verstappen. E aí a pole de número 33, ele igualou o Jim Clark nessa corrida. E a corrida foi no sábado por conta do Ramadã, né, o feriado aí dos muçulmanos. Então, a corrida foi no sábado, o GP do Bahrein. E aí nós tivemos aí a 55ª vitória do Max Verstappen. Passeou durante toda a corrida, conseguiu aí seu quinto Grand Chelem, fez uma dobradinha com seu companheiro de equipe Sérgio Pérez e o Carlos Sainz completou o pódio. E esse GP do Bahrein foi marcado também pelo vazamento do conteúdo da denúncia do Christian Horner com e-mails aí em questão de assédio moral e sexual e alguma funcionária da Red Bull que causou um tumulto muito grande aí durante esse início de temporada da Fórmula 1, essa crise interna da Red Bull por conta desse vazamento de e-mails aí e essa denúncia contra o Christian Horner. Depois nós fomos para o GP da Arábia Saudita, outra corrida no sábado por conta do Ramadã, no circuito de Jeddah. E aí mais um passeio do Max Verstappen, passeou durante toda a corrida, conseguiu o seu 100º pódio na carreira, fez mais uma dobradinha com seu companheiro de equipe Sérgio Pérez, a 30ª dobradinha da Red Bull na época, na ocasião, né? E o Charles Leclerc da Ferrari completou o pódio e nós tivemos uma estreia empolgante do Oliver Bearman na Fórmula 1 pela Ferrari, né? Ele atuou no lugar do Carlos Sainz por conta da apendicite e ele fez uma estreia muito digna aí no carro da Ferrari, né? O Oliver Bearman brilhou aí nesse GP. Nós tivemos também o afastamento dessa funcionária, na qual acusa aí o Christian Horner da questão dos e-mails. Essa estreia fantástica aí de um piloto da Fórmula 2, que é o Oliver Bearman. Ele inclusive chegou a fazer treinos com a Haas, testaram uma Ferrari, mas ligaram para ele na sexta para ele fazer o TL3, né? A classificação. Conseguiu o 11º lugar na classificação, na corrida conseguiu um 7º lugar. Travou disputas com o Tsunoda, defendeu muito bem ao final da corrida o Norris com pneus macios novos. Então foi uma atuação digna aí do Oliver Bearman no lugar do Carlos Sainz por conta da apendicite. Seguindo o GP da Austrália, nós tivemos aí dessa vez uma dobradinha da Ferrari, uma vitória muito maiúscula do Carlos Sainz. Nós também teve o abandono do Max Verstappen. O Verstappen teve problemas no freio traseiro direito. Literalmente pegou fogo aí no freio do carro da Red Bull. Então também teve o abandono do Verstappen, mas isso não tirou o mérito aí da vitória maiúscula do Carlos Sainz. O Leclerc em segundo, como eu disse, a dobradinha da Ferrari, Lando Norris em terceiro. Mas tudo muito por conta do abandono do Max Verstappen. Partimos então para o GP do Japão, onde nós tivemos aí mais uma dobradinha da Red Bull dominante nesse início de temporada, né? Uma vitória tranquila, mais uma vitória tranquila do Max Verstappen, Sérgio Pérez em segundo e o Carlos Sainz completando o pódio. Depois nós partimos aí para o GP da China. Tivemos aí mais uma vitória do Max Verstappen. Pode ver que a Red Bull muito dominante nesse início de temporada, né? Ainda com o melhor carro. Mais uma vitória do Max Verstappen, seguido do Lando Norris e o Sérgio Pérez em terceiro, completando o pódio. Nesse GP da China nós tivemos também uma corrida sprint. Foi uma corridaça, viu? O Verstappen chegou a reclamar de um problema na bateria, mas depois veio passando todo mundo, escalando o pelotão e venceu ainda a prova sprint. Depois nós fomos aí para o GP de Miami, aonde foi marcado aí pela primeira vitória da carreira do Lando Norris na Fórmula 1. Superou o Max Verstappen, que foi em segundo, e o Leclerc
em terceiro. Lembrando aí que o Lando Norris só batia na trave e não tinha vencido nenhuma corrida ainda na Fórmula 1, então esse GP de Miami foi marcado pela primeira vitória do Lando Norris na categoria. E essa vitória do Norris é uma mudança de chave, porque tem atualizações da McLaren no carro dele e mostra aí uma virada de chave da McLaren se mostrando aí uma possível candidata ao título também, seja de construtores, seja de pilotos. Foi uma reviravolta aí com a McLaren se mostrando assim um carro diferente após essas atualizações no GP de Miami. O Norris também, ele foi sortudo nessa primeira vitória, porque ele não havia parado e daí aconteceu um safety car, teve um acidente do Magnussen com o Logan Sargent na volta 28, e aí, como ele não havia parado, ele foi sortudo, saiu à frente do Verstappen, que já não conseguiu acompanhá-lo mais, tinha pneus bem mais novos, abriu vantagem em relação ao Max e venceu aí o GP de Miami. O GP de Miami também marcado com corrida sprint, uma boa corrida do Max Verstappen, que também venceu aí a segunda sprint do calendário. Passado o GP de Miami, nós fomos para o GP da Emília-Romanha, né, o circuito de Imola. Tivemos a vitória do Verstappen, que igualou o recorde de Senna em pole positions consecutivas na Fórmula 1. Então, mais um recorde do Verstappen, igualando dessa vez o Senna em número de poles consecutivas. Lando Norris em segundo e Charles Leclerc em terceiro, completando o pódio. E um GP marcado por várias homenagens ao Ayrton Senna, né? Principalmente por ser 30 anos da sua morte. Inclusive o Vettel fez uma homenagem extraordinária, vale a pena aí vocês voltarem aí na análise do GP da Emília-Romanha para se lembrar de tudo que foi feito, comemorado e homenageado aí o Ayrton Senna pela sua trajetória e carreira na Fórmula 1. Sendo assim, vamos para o GP de Mônaco, né? Lá nas ruas de Monte Carlo, onde depois de bater na trave por 2 vezes, tivemos então a primeira vitória do Charles Leclerc em casa, né? No GP de Mônaco, seguido aí de Oscar Piastri em segundo e Carlos Sainz em terceiro, completando o pódio. O Leclerc já vinha aí batendo na trave para vencer em casa e dessa vez ele conseguiu. Vocês vão ver que o Leclerc em 2024 foi uma temporada especial para ele, porque ele consegue vencer em Mônaco e depois mais para frente vai vencer o GP da Itália em Monza aí na casa da Ferrari. Então ele vence na casa dele e na casa da equipe. Então foi uma temporada interessante para o Charles Leclerc. Passado o GP de Mônaco, vamos falar então do GP do Canadá, onde tivemos aí um GP com muitas variantes, né? Nós tivemos chuva, sol, estratégias de pneus, safety car, acidentes, mas que gerou uma vitória aí de Max Verstappen, Lando Norris em segundo e George Russell em terceiro, completando o pódio. Aí a gente já vê a McLaren já muito bem, talvez batalhando de igual para igual com a Red Bull. Então já vemos aí um trabalho de evolução da McLaren, que depois a gente vai ver que se torna a primeira força do grid. GP da Espanha. Tivemos aí mais uma vitória do Max Verstappen, Lando Norris em segundo e Lewis Hamilton em terceiro, completando o pódio. O Verstappen com uma diferença muito grande para os demais pilotos, certamente com o melhor ritmo nesse GP. E além disso, a equipe ainda consegue fazer um pit stop de 1.9 segundos. Então o Verstappen não deixou para ninguém no GP da Espanha, estava com o melhor ritmo, embora a gente saiba que a McLaren vinha crescendo, mas no GP da Espanha o Verstappen tirou a diferença aí muito grande para qualquer outro piloto. E aí mais uma vitória maiúscula dele. No GP da Espanha também nós tivemos a confirmação do Sainz na Williams para a temporada de 2025. O Briatore de volta à Fórmula 1, a equipe Alpine, tudo isso aí, essas notícias no GP da Espanha. Passamos então para o GP da Áustria, onde nós tivemos aí uma vitória que caiu nos braços do George Russell, você lembra? Após aquela batida do Verstappen com o Lando Norris, o primeiro entreveiro entre os dois postulantes ao título. Então o Verstappen bate no Lando Norris, a vitória do GP da Áustria cai nos braços do George Russell, Piastri fica em segundo, Carlos Sainz completa o pódio. Lembrando aí que nessa batida entre o Verstappen e o Lando Norris, punição de
de 10 segundos. Ambos tiveram os pneus furados. O Norris abandonou e o Verstappen cumpriu a punição aí de 10 segundos e conseguiu ainda entrar na zona de pontuação. Esse GP da Áustria foi marcado também com 5 poles consecutivas no GP da Austrália pelo Max Verstappen. O Max Verstappen fez a pole em 2021, 2 vezes, 2022, 2023 e 2024. Então, 5 poles consecutivas do Max Verstappen no Red Bull Ring. Nós tivemos também corrida sprint nesse final de semana, uma vitória também do Max Verstappen. Passado o GP da Áustria, GP da Grã-Bretanha, o circuito lendário de Silverstone. Tivemos uma vitória improvável em casa do Lewis Hamilton. A gente já tinha falado aí que o Leclerc venceu em casa, em Mônaco, e o Lewis Hamilton de uma maneira completamente improvável. A Mercedes certamente não era a primeira força, e o Hamilton tira essa vitória em casa, sua vitória número 104 na carreira. Um GP marcado aí com mudanças de clima entre chuva e sol. O Verstappen ficou em segundo, Lando Norris em terceiro, completando o pódio. Então foi a vitória número 104 do Lewis Hamilton de uma maneira improvável. Ele vence em casa. Claro que a torcida inglesa foi a loucura. A gente sabe que em chuva, sobressai os melhores, então foi uma das melhores corridas dos últimos anos. Lewis Hamilton estava 945 dias sem vitórias, 3 anos sem vencer. Inclusive chegou a ultrapassar seu companheiro de equipe, o Russell, na pista mesmo. E se tornou aí o maior vencedor em um único circuito, com 9 vitórias em casa. E foi um charme a mais, porque ele venceu justamente no seu país de origem. Foi marcado também como o primeiro piloto a vencer após 300 GPs e o mais velho vencedor de corridas no século XXI. Também mais pódios consecutivos em um único circuito, 12 pódios. Mais pódios em um único circuito, 15 pódios em Silverstone. E 17 anos em um mês de período da primeira vitória do Lewis Hamilton para a última, um recorde na categoria. Ou seja, 17 anos pilotando no alto nível e vencendo corridas. Então o GP de Silverstone foi marcado aí pela essa atuação impecável, improvável de um dos maiores pilotos de todos os tempos, Lewis Hamilton. Passado o GP da Grã-Bretanha, vamos para o GP da Hungria, onde nós tivemos aí também a primeira vitória do Oscar Piastri na Fórmula 1. Ele já tinha vencido corrida sprint, mas como corrida principal foi a primeira vitória do Piastri na Fórmula 1. Uma dobradinha aí da McLaren, com Norris em segundo. Teve inversão aí de posições, ordem de equipe. E Lewis Hamilton completou o pódio aí em terceiro lugar. É o pódio número 200 do Lewis Hamilton na Fórmula 1. E teve batida com Max Verstappen. Nesse GP da Hungria, a gente já consagrava a McLaren como a primeira força. Então a McLaren já se tornava a primeira força, já vinha competindo de igual para igual para a Red Bull, mas no GP da Hungria mostrou aí claramente que a primeira força do grid já era a McLaren. Por isso aí o Max Verstappen tinha que fazer um trabalho muito bom para garantir o título, administrando pontuação, porque ele fez a gordura lá no início, onde a Red Bull ainda era dominante. Passado o GP da Hungria, GP da Bélgica em Spa-Francorchamps, tivemos a vitória número 105 do Lewis Hamilton, horas depois do fim da corrida. Na verdade, a gente tinha como vencedor até então o George Russell, mas a FIA viu que ele estava com carro irregular, com peso abaixo do permitido, menos de 1,5 kg do permitido. Então o George Russell foi desclassificado e essa vitória foi atribuída a Lewis Hamilton horas depois do fim da corrida. Piastri em segundo e Leclerc em terceiro. Então vitória número 105 do Lewis Hamilton. A Mercedes fez um trabalho impecável nesse final de semana também do GP da Bélgica. Com isso, nós tivemos então as férias de verão da Fórmula 1, para nós aqui férias de inverno. Retomando das férias, já iniciando então com o GP da Holanda, casa do Max Verstappen, onde tivemos a vitória aí do Lando Norris, tirando a hegemonia do piloto da casa Max Verstappen, que ficou em segundo, e Charles Leclerc completou o pódio. O Lando Norris, já com a McLaren em primeira força, jogou aí água no chope do Max Verstappen, tirou a hegemonia do piloto da casa e venceu aí o GP da Holanda. Foi muita diferença do Lando Norris para o Verstappen.
Foi a maior diferença da pole position das últimas corridas. Então a McLaren se mostrou melhor em classificação, melhor em ritmo de corrida, se consolidou como primeira força, já vislumbrou aí ganhar o título de construtores, já viu que dava para tentar pelo menos almejar o título de construtores. De pilotos já declararam que era difícil por conta da gordura que o Max Verstappen fez na primeira metade do campeonato. E foi um GP também aí que publicou aí que o Jack Durham ia correr na Alpine no ano de 2025. Então nós tivemos aí um novo piloto da Alpine, né? Piloto estreante, Jack Durham, para 2025. Depois nós fomos para o GP da Itália em Monza. Já falei para você, para delírio dos tifosi, para delírio da torcida italiana, torcida da Ferrari, tivemos aí a vitória do Charles Leclerc após um nó tático de estratégias em cima das McLaren com apenas uma parada. O Oscar Piastri em segundo, Lando Norris em terceiro. Foi uma corrida impressionante do Charles Leclerc, porque todos fizeram estratégia de duas paradas e a Ferrari deu um nó tático na McLaren, fez apenas uma parada com Charles Leclerc e conseguiu aí a vitória do GP da Itália em Monza. Foi um GP também marcado aí com as notícias do Liam Lawson como piloto da RB para 2025. Felipe Drugovich fora do treino livre por decisão do próprio Alonso. A briga aí em razão das transmissões, a Globo alega que transmitiria a Fórmula 1 a partir de 2025, que a Band não estaria fora desse projeto. Tivemos também protesto aí de cerca de 100 funcionários da Alpine contra a empresa por conta dos motores de 2026. Foi um GP agitado aí com várias notícias. Passado então o GP da Itália, GP do Azerbaijão em Baku, onde tivemos a vitória, mais uma vitória do Oscar Piastri, né, a segunda na carreira, com Charles Leclerc em segundo, George Russell em terceiro, um pódio misto no GP do Azerbaijão. Nessa fase da temporada a gente viu um equilíbrio muito grande das equipes, vários pódios mistos, diversificados, isso é muito bom para a categoria. Então nós tivemos aí a vitória de uma McLaren, uma Ferrari em segundo, uma Mercedes em terceiro. Então um pódio misto, isso mostra aí o equilíbrio da categoria, principalmente na segunda metade do campeonato. Isso foi muito bom. O Oliver Bearman correu no lugar do Magnussen. O Magnussen foi punido aí porque excedeu, né, o limite de pontos na superlicença. Ficou uma corrida de suspensão fora. E aí o Oliver Bearman correu no lugar do Magnussen nessa corrida. E foi inclusive melhor do que o Hülkenberg, o companheiro de equipe, nessa corrida. Então, o Oliver Bearman já tinha tido uma estreia interessante. Agora, mais uma vez aí, ficando à frente do companheiro de equipe. Foi um GP marcado também pelos primeiros pontos do Colapinto para na Williams, né? Veio aí mostrando todo o talento que pode lutar de igual para igual com o Alexander Albon, que pode ter uma vaga na Fórmula 1. Então o argentino Colapinto marcou seus primeiros pontos na Fórmula 1 nesse GP. Foi marcado também com 150 GPs do Esteban Ocon na categoria e com a marca de 100 mil quilômetros rodados na Fórmula 1 por Lewis Hamilton. Mais uma marca impressionante do Hamilton na Fórmula 1. Passado o GP da Itália, vamos para o GP de Singapura, em Marina Bay, onde tivemos uma vitória fácil e controlada do Lando Norris, Max Verstappen em segundo e o Oscar Piastri em terceiro. Foi aquele GP que o Sainz bateu na abertura de volta na classificação, estava com os pneus frios, gerou bandeira vermelha, isso aí o Max teve que tirar o pé. O Max poderia ter sido pole nessa corrida, mas foi obrigado a tirar o pé por conta desse acidente do Carlos Sainz. E o Norris, né, fez uma corrida controlada, chegou até a errar, mas na final foi 21 segundos de diferença pro Max Verstappen. Isso mostra a McLaren estar completamente dominante em relação à Red Bull nesse período da temporada da Fórmula 1. Foi o GP também que nós tivemos aí o anúncio da saída do Daniel Ricciardo, da RB. Ele deu inclusive uma entrevista emocionada e o Ricciardo nem ficaria para o final da temporada. Passado então, fomos para o GP dos Estados Unidos no Circuito das Américas. Tivemos uma dobradinha da Ferrari com vitória do Leclerc, Sainz em segundo e Verstappen em terceiro. Após uma punição do Lando Norris por ultrapassagem em cima do Verstappen, ganhando vantagem, segundo a comissão da FIA. Então aquela polêmica aí
da ultrapassagem do Lando Norris para cima do Verstappen, que ele teria ganhado vantagem, teve a punição e saiu fora do pódio. Esse GP foi marcado com a estreia do Liam Lawson, no lugar do Daniel Ricciardo, o piloto que mais ganhou posições na corrida, largou no final do grid de pneus duros, esticou o primeiro stint, passou inclusive o Alonso, mostrando que não tem medo de veterano, fez uma corridaça, foi uma estreia muito empolgante do Liam Lawson. Também esse GP foi marcado pela primeira volta rápida da Alpine na Fórmula 1 e a primeira volta rápida da carreira também do Esteban Ocon. E também nós tivemos nesse GP a polêmica entre Globo e Band para a transmissão da Fórmula 1 em 2025 e nos anos seguintes também. Passado então o GP dos Estados Unidos, GP do México, aquela rodada tripla, Estados Unidos, México e Brasil, circuito Hermanos Rodrigues, onde tivemos uma vitória controlada também do Carlos Sainz, Lando Norris em segundo e Leclerc em terceiro. Esse GP marcou aí 400 GPs na carreira de Fernando Alonso na Fórmula 1. Vamos então agora para o GP mais interessante do ano, o GP do Brasil, para mim a melhor corrida da temporada, em Interlagos. Interlagos nunca decepciona, tivemos uma das maiores vitórias da história da Fórmula 1. Vale a pena assistir quantas vezes forem necessárias, uma das maiores corridas que eu já vi na vida, que foi um show de pilotagem na chuva do Max Verstappen, que venceu largando de 17º, e uma inusitado dupla no pódio, que é a dupla da Alpine, completou o pódio junto com o Verstappen, o pódio com Ocon em segundo e Gasly em terceiro. Então, Max Verstappen venceu largando de 17º, uma das maiores vitórias da história da Fórmula 1, uma das melhores corridas que eu já assisti. Interlagos nunca decepciona. E nesse GP do Brasil nós vimos aí a Band confirmada para transmissão da Fórmula 1 em 2025 e o Gabriel Bortoleto confirmado como piloto da Sauber para 2025. Desde 2017 nós não tínhamos um piloto brasileiro na Fórmula 1 e dessa vez nós teremos uma temporada completa com um piloto na Fórmula 1. Tá certo que a Sauber a princípio não é a melhor equipe do grid, mas teremos Gabriel Bortoleto representando nosso país na Fórmula 1. Desde 2017 a gente não tinha, 2017 com o Felipe Massa, a última temporada dele. Passado o GP do Brasil, o GP de Las Vegas, vitória do George Russell, dobradinha da Mercedes com Hamilton em segundo, Carlos Sainz em terceiro, completando o pódio, e o GP que marca aí o tetracampeonato do Verstappen na Fórmula 1, se juntando a lendas como Alain Prost e Sebastian Vettel. Agora Verstappen fica apenas atrás de Fangio com 5 títulos e Hamilton e Schumacher com 7 títulos na Fórmula 1. E aí então nós tivemos aí a decisão do campeonato de pilotos com o Verstappen com o tetracampeonato. Restaria então, que seria na última corrida, a disputa do título do campeonato de construtores, que estaria aí em disputa a Ferrari e a McLaren, porque a Red Bull já não conseguia mais pontuar a altura. Passado o GP de Las Vegas, fomos para o GP do Qatar, penúltima etapa do campeonato. Circuito Internacional de Losail, tivemos uma vitória do Verstappen, Leclerc em segundo e Piastri em terceiro. 3 equipes no pódio, mais um equilíbrio, isso que a gente quer ver na Fórmula 1. E esse GP foi marcado também pelos primeiros pontos da Sauber na Fórmula 1, desse retorno da Fórmula 1, e também os primeiros pontos de um piloto chinês na Fórmula 1, Zhou Guanyu, que inclusive foi considerado o piloto do dia. Último GP da temporada, GP de Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina. Tivemos a vitória do Norris, Carlos Sainz em segundo, Charles Leclerc em terceiro, completando o pódio, e esse resultado deu o 9º título de construtores para a McLaren na história da Fórmula 1. Então, na última corrida que foi decidido o campeonato de construtores, aquele que reparte a fatia do bolo, que vai o dinheiro mesmo para a equipe, então a McLaren se consagrou campeã de construtores, muito merecido, de 2024, levou aí a disputa do título até a última corrida com a Ferrari, mas foi o 9º título de construtores da McLaren, e assim que a gente encerra essas 24 corridas, um recorde na categoria, que foi a temporada de 2024 da Fórmula 1. Confesso que eu cansei demais dessa temporada para cobrir todas as corridas, ainda mais com 2 filhos pequenos em casa, recorde de corridas na categoria, 24 corridas não é fácil, ter que fazer, gravar o podcast de análise de todas,
tendo serviço, tendo família, tendo filhos para cuidar. Essa temporada, olha, ufa, vencemos, né? E tomara que isso dê ânimo para a gente continuar bem para a temporada de 2025 da Fórmula 1. E por fim, vamos falar aí de umas estatísticas, né? Antes de entrar nessas estatísticas, eu queria mencionar que um piloto de destaque, além do Max Verstappen pelo tetracampeonato, eu quero ressaltar que o Max Verstappen teve, sim, um carro dominante nas primeiras corridas do campeonato, mas depois ele não teve mais. Então, poucas vezes nesses anos de Fórmula 1 que a gente tem um campeão de pilotos diferente do campeão de construtores, né? O último, inclusive, foi em 83, o próprio sogro do Verstappen, o Nelson Piquet, que vence o campeonato de pilotos, mas não vence, mas a equipe dele não é a melhor do grid e não vence de construtores. Então, isso mostra muito mais mérito do piloto, do braço do piloto, do que propriamente do carro dominante. Então, esse tetracampeonato do Verstappen, junto com 2021 contra o Hamilton, que a princípio era heptacampeão, para mim foi os dois campeonatos mais marcantes da carreira do Verstappen. Tanto 2021, porque disputou título com a Mercedes dominante, com um cara que era heptacampeão mundial, e também agora 2024, sem o carro dominante, na maioria, né, do tempo, ele ainda conseguiu administrar, fazer boas corridas, bons pontos e consagrar campeão da Fórmula 1. Então, muito mérito para o Verstappen. Poucas vezes acontece isso na Fórmula 1, do campeonato de pilotos ser diferente do campeão de construtores. Isso mostra mérito do Verstappen, mérito do Piquet na época, etc e tal. Mas, tirando o destaque do Verstappen, que foi o campeão, queria dar como piloto de destaque nessa 2024 o Pierre Gasly, porque o Gasly fez uma temporada excepcional com a Alpine, que não é o melhor carro, e não deu um centavo de prejuízo para a equipe. Foi o único piloto que não teve nenhum erro na qual gerasse alguma batida, algum prejuízo para a equipe. O prejuízo dele para a equipe foi zero. Então, mostra a consistência, a determinação de um piloto. Então, para mim, o piloto de destaque de 2024 foi o Pierre Gasly, juntamente com o Max Verstappen, tetracampeão da Fórmula 1. Falado isso, agora nós vamos falar das estatísticas dessa temporada de 2024. Vamos lá? Vitórias em 2024 em pilotos. Olha, nós tivemos então 9 vitórias do Max Verstappen, 4 vitórias do Lando Norris, 3 do Charles Leclerc, 2 do Lewis Hamilton, 2 do Oscar Piastri, 2 do Carlos Sainz e 2 do George Russell. Nunca aconteceu isso na Fórmula 1 de ter 7 pilotos vencendo pelo menos 2 GPs na temporada. Tá certo que foram 24 corridas, a gente tem que analisar sobre esse aspecto também, mas isso mostra aí um equilíbrio da categoria que eu acho que nunca foi visto, né, depois desse novo regulamento. Realmente a gente está tendo aí pódios mistos, vitórias mistas, né? Foram 7 pilotos diferentes vencendo pelo menos 2 corridas. Em construtores, 9 vitórias da Red Bull, ou seja, as 9 do Max Verstappen, Pérez não venceu nenhuma nesse ano. McLaren 6 vitórias, Ferrari 5 vitórias e Mercedes 4 vitórias. Também mostra o quanto que a categoria está equilibrada. Isso é muito importante, muito interessante para quem gosta da Fórmula 1. Pole Positions 2024. Max Verstappen 8, Lando Norris 8 também, George Russell 4, Charles Leclerc 3, Carlos Sainz 1. Em construtores, então foram 8 poles da Red Bull, ou seja, as 8 do Max Verstappen, o Pérez não fez nenhuma pole. 8 poles da McLaren, as 8 poles também do Lando Norris, o Piastri não fez nenhuma pole. Ferrari 4 poles e Mercedes 4 poles, as 4 também do George Russell. Lewis Hamilton não fez nenhuma pole em 2024. Melhores voltas em 2024. Lando Norris 6 vezes, teve a melhor volta. Charles Leclerc 3, Max Verstappen 3, Lewis Hamilton 2 vezes, Fernando Alonso 2 vezes, George Russell 2 vezes, Piastri, Sainz, Sérgio Pérez, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon e Kevin Magnussen 1 vez como melhor volta da corrida. Em construtores, então, 8 equipes conseguiram voltas mais rápidas em alguma corrida. 7 vezes a McLaren, 4 a Mercedes, 4 a Ferrari, 4 a Red Bull, 2 vezes a Aston Martin, 1 vez a RB,
uma vez a Alpine e uma vez a Haas, como melhores voltas aí da temporada de 2024. Pódios em 2024. Verstappen 14 vezes no pódio, Charles Leclerc 13, Lando Norris 13, Carlos Sainz 9, Oscar Piastri 8, Lewis Hamilton 5, Sérgio Pérez 4, George Russell 4 vezes no pódio, Esteban Ocon uma vez e Pierre Gasly uma vez, isso no GP do Brasil, esses dois da Alpine, né, que eu já mencionei. Em razão de construtores no pódio, Ferrari 22 vezes no pódio em 2024, McLaren 21, Red Bull 18, Mercedes 9 vezes, Alpine 2 vezes. Voltas na liderança, Max Verstappen 560 voltas na liderança, Lando Norris 271, Charles Leclerc 172, George Russell 138 voltas na liderança, Carlos Sainz 134 voltas, Oscar Piastri 123 voltas, Lewis Hamilton 31 voltas na liderança, Esteban Ocon 14 e Sérgio Pérez 1. Em essas voltas na liderança no ponto de vista dos construtores, Red Bull liderou 561 voltas, McLaren 394, Ferrari 306, Mercedes 169 e Alpine 14. Por fim, para terminar o nosso resumão aí da temporada de 2024 da Fórmula 1, classificação completa do campeonato de pilotos. Max Verstappen, tetracampeão da Fórmula 1, 437 pontos. O vice-campeão Lando Norris, 374 pontos. Charles Leclerc em terceiro, 356 pontos. Oscar Piastri em quarto, 292 pontos. Carlos Sainz em quinto, 290 pontos. George Russell em sexto, 245 pontos. Lewis Hamilton em sétimo, 223 pontos. Sérgio Pérez em oitavo, 152 pontos. Nono lugar, Fernando Alonso, 70 pontos. Décimo lugar, Pierre Gasly, 42 pontos. 11º lugar, Nico Hülkenberg, 41 pontos. Em 12º, Yuki Tsunoda com 30. 13º, Lance Stroll, 24. 14º, Esteban Ocon, 23. 15º, Kevin Magnussen, 16. Alexander Albon em 16º com 12. Daniel Ricciardo em 17º com 12 também. 18º, Oliver Bearman, 7 pontos no campeonato 2024, mesmo correndo pouco. O Colapinto, 5 pontos em 19º. O Zhou Guanyu em 20º com 4 pontos. Leon Lawson, 4 pontos em 21º. Bottas, Logan Sargent e Jack Durham, 0 pontos aí, como 22º, 23º e 24º, respectivamente. Em campeonato de construtores, a McLaren campeã, 9ª vez, 666 pontos, 666, o número da besta, né? Como campeã de construtores. Segundo lugar, Ferrari, 652 pontos. Red Bull em terceira, 589 pontos. Mercedes em quarto, 468 pontos. Aston Martin em quinto, com 94 pontos. Seguido aí da Alpine em sexto, com 65 pontos. Sétimo, a Haas, 58 pontos. Oitava, a RB, 46 pontos. Nona, Williams, 17 pontos. E décimo, Sauber, com 4 pontos apenas. Pessoal, esse foi o resumão aí, a retrospectiva do ano de 2024 da Fórmula 1. Espero que tenham gostado desse podcast. Se você estiver em formato de vídeo no YouTube, avalie o nosso conteúdo aí dando aquela curtida, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber todas, né, as notificações de vídeos novos. Se você estiver nos agregadores de podcast, se for o Spotify, avalie o nosso conteúdo. Vai lá, dá 5 estrelas, dá aquela moral pra gente. Isso ajuda muito e fortalece muito o nosso projeto. Então esse foi o resumo da temporada de 2024 da Fórmula 1. 2025, se Deus quiser, a gente está de volta aí, analisando todas as corridas também, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.